Fala internet, fala curiosos! Se você é novo nas criptomoedas, já deve ter lido, visto, ouvido falar de pessoas que investem pequenas quantias em criptomoeda e algum tempo depois, como anos ou até meses, estão lá comprando carrões, super casas. Eu até acho que algumas dessas histórias nem são verdadeiras, mas sim, é possível. Você já deve ter se perguntado como eles fazem isso, qual a estratégia deles, porque eu garanto que quem transforma $1.000 em milhares ou até milhões de dólares não utilizou apenas o caminho do Bitcoin. É por isso que hoje vamos olhar para essas estratégias mais eficazes que foram empregadas pelos milionários das criptos, para aumentar sua riqueza de forma exponencial. Veremos o que eles fazem de diferente dos 99% dos investidores em criptomoeda, e você vai poder gerenciar seus criptoativos da forma que os grandes investidores fazem. E eu prometo que se você assistir esse vídeo por apenas 10 minutos, você vai ter uma vantagem quase que injusta sobre os outros investidores que baseiam suas decisões de compra de criptomoedas apenas no último tweet do Elon Musk. Você vai saber qual é o passo a passo usado por essas baleias, esses tubarões, para aumentar os seus lucros e, por que não, fortunas. Vamos lá? Um dos conjuntos de habilidades mais importantes que as baleias ou os tubarões das criptos usam é que eles identificam tendências antes das outras pessoas. Bem, eu acredito que os criptoativos como o Bitcoin e Ethereum crescerão bastante nos próximos anos. Eu inclusive já fiz até um vídeo comparando o Ethereum e o Cardano, que está em algum card por aqui. O problema é que eles já existem e estão por aí há anos. Eles ainda são bons negócios porque a maioria das pessoas ainda não investiu neles. Todo mundo já até ouviu falar deles, o que significa que a oportunidade não é tão boa quanto já foi. Os tubarões das criptos de hoje, ou as baleias, como também são chamados, estavam investindo em Bitcoin e Ethereum quando estavam apenas começando, e ninguém sabia sobre elas. E, embora isso certamente leve a um risco maior, também cria uma oportunidade de obter ROI de centenas de milhares de %. ROI é a sigla em inglês para retorno sobre o investimento. Por isso que a maior chave para obter retornos absurdos é investir em projetos menores, que ninguém conhece ainda. O problema é que existem milhares e milhares desses projetos e a escolha correta é o crucial. É por isso que é importante saber exatamente o que procurar, a fim de encontrar a próxima grande altcoin. Dito isso, vamos falar agora das estratégias a ser usadas para poder aí encontrar essas altcoins. Começando por um dos lugares mais fáceis de procurar e que não seja tão intimidante para os novos investidores, e é nas redes sociais. Embora você definitivamente tenha que ser diligente, sempre fazer sua pesquisa e certificar de que não está sendo enganado, se o projeto não é enrolação, a rede social usada de forma correta pode ser uma ferramenta de pesquisa muito poderosa para entender o que está acontecendo antes do investidor médio, do investidor comum. O Twitter e o Reddit são muito úteis para esse objetivo, pois as comunidades desses sites tendem a ter mais conhecimento. Seguir as contas que estão fazendo pesquisa e têm um histórico consistente pode ser uma ótima maneira de começar, porque você pode ter uma ideia dos tipos de projetos que estão mais falados e são mais interessantes, vendo o padrão dos que já deram certo, foram vencedores. É importante não seguir cegamente qualquer influenciador, promovendo qualquer coisa. Sempre vá lá e faz a sua própria pesquisa para minimizar a chance de você ser enganado. A discussão de criptomoedas no Reddit também pode ser um ótimo recurso para obter ideias quando você está apenas começando. Plataformas de lançamento, as chamadas launchpads. Também pode ser uma ótima maneira de encontrar novos futuros projetos e potencialmente investir neles por uma fração do custo do que eles vão ser quando vierem ao público. Um pequeno percentual das criptomoedas é muitas vezes vendido com um grande desconto. Por exemplo, quando a Cardstarter tinha 2 rodadas de venda privada, os investidores podiam comprar o token por 10 centavos na primeira rodada e 15 na segunda. Mesmo durante o mercado em queda, esse ainda é um retorno de mais de 100 vezes. E no pico teve um retorno de mais de 800 vezes. Esse é um daqueles casos em que investindo apenas $1.000 seria o suficiente para chegar a quase $1 milhão. Cada plataforma de contrato inteligente tem suas próprias plataformas de lançamento, suas launchpads. Elas são usadas para apresentar projetos para a rede. Por exemplo, a Cardano tem a Cardstarter e vai ter, após o lançamento também dos contratos inteligentes, agora no dia 12 de setembro, a OpenFi. A Polkadot tem a PokerStarter e a Binance Smart Chain tem a Binance Launchpad. Mesmo que você não consiga entrar como um dos primeiros investidores, mas ao ficar de olho nesses projetos, quase como uma águia, fazendo a sua própria diligência, a sua due diligence, e então verificando interesse nesses projetos nas redes sociais, como o Twitter, isso pode te permitir entender quais são os projetos que têm boas probabilidades de aumentar quando forem lançados ao público. E aí então isso pode permitir que você entre antes de todo mundo. Outra maneira aí fácil de você encontrar novos projetos, mesmo você sendo iniciante, é procurar por novos
os que foram recentemente adicionados na CoinMarketCap. No momento a maioria dos projetos listados são apenas cópia meio que sem vergonha das chamadas meme coins, que são as moedas de meme. Ao meu entender, vão acabar por chegar a zero. Mas você também pode encontrar algo aí precioso, escondido, antes de qualquer outra pessoa. Essa é uma maneira fácil de começar, mesmo que haja um bando de novos projetos listados todos os dias e a maioria deles nem vale a pena clicar. Portanto, se toda semana você dá uma olhada nos projetos postados, não vai demorar muito e pode render muito para você. Outra maneira de aumentar potencialmente os seus ativos de criptomoeda é procurar negócios com base na CoinMarketCall, como forma aí de um Trading News. Esse é um site que lista todos os próximos eventos para praticamente todos os projetos. Isso chega a ser fundamental porque muitas altcoins surgem ou mesmo emergem quando trazem alguma atualização para a rede. A maioria desses eventos não são muito importantes, mas se você filtrar aqui pelos releases, você vai acabar por ter as coisas que são mais interessantes. Lançamentos de produto e lançamentos de mainnet são dois dos maiores catalisadores de preços, dependendo do projeto, claro. E é melhor comprar aí sua posição semanas ou até meses antes, para ser capaz de entrar barato antes que exploda. E em seguida, vai começando a vender conforme o evento se aproxima. A próxima coisa que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro com criptomoeda é procurar por NFTs. Embora os NFTs provavelmente estejam supervalorizados nesse momento, comparado com onde estarão em um mercado de baixa, hoje eles ainda são uma das melhores oportunidades em cripto se você sabe o que você está fazendo. Isso é mais avançado e algumas pessoas podem não querer se envolver com isso, pois acham que é completamente bobo ou estúpido. Tudo bem, contanto que você realmente entenda pelo menos uma outra área, tudo bem, contanto que pelo menos você tente entender pelo menos uma ou outra área mais a fundo no mundo cripto. E uma delas que eu recomendo é a dos jogos. O que andou ocorrendo é que há diversos NFTs aí que subiram 10, 50, 100 vezes em uma questão de meses. Existem projetos que valem hoje milhares de dólares que foram literalmente doados aí de graça quando foram cunhados, quando foram criados. E ainda é uma das maiores e mais adormecidas oportunidades, especialmente quando você não tem muito onde investir. E aí, mais uma vez, o Twitter, o Reddit e o Telegram são ótimos lugares para ter uma ideia do que está na moda, o que está quente no momento, para ver os melhores artistas antes mesmo deles decolarem. Mas a melhor maneira, quando você está apenas começando, é pesquisar o mercado e estudar o que as contas mais bem-sucedidas estão comprando e vendendo. Mas a melhor maneira, quando você está apenas começando, é pesquisar o mercado e estudar aí as contas mais bem-sucedidas, saber o que elas estão comprando e vendendo. Você abre lá o OpenSea ou Haribo ou qualquer outro marketplace e dá uma olhada nos projetos de sucesso atuais, os que estão atualmente sendo vendidos muito bem, e vê lá as vendas recentes. Seguido a isso, você vê quem está vendendo esses projetos. Não é para olhar para quem está comprando agora nesses níveis altos. Procurem um padrão consistente de quem entra no início de vários projetos. Anota as contas que fazem isso. Depois você procura os projetos que essas contas estão investindo. Na minha opinião, essa é uma das maneiras mais fáceis de encontrar bons projetos aí em NFT, que você mesmo pode pesquisar. Mas lembre que a maioria dos NFTs, mesmo os principais projetos do momento, podem acabar por chegar a zero em um mercado baixista. Então, não vale a pena ficar esperando muito. Agora, a última maneira de ganhar dinheiro com a cripto é seguir as tendências do mercado. E como eu faço isso? Existem dois tipos principais de tendência de mercado. A primeira é a tendência de mercado em geral. Não estou falando aqui de tendência gráfica, de média, nada disso. De modo geral, à medida que o mercado esquenta, o Bitcoin dá os primeiros passos. Depois vem o Ethereum e depois as altcoins large cap, as de grande valor de mercado. E por fim, as de baixo valor de mercado e micro valor de mercado, que seriam como small e micro caps. O que a maioria das pessoas que seguem essa estratégia faz é investir em bitcoins e altcoins de large cap durante um mercado de baixa, um bear market, ou no máximo com uma intenção de curto prazo nesse tipo de mercado que está em tendência de baixa. Isso porque essas moedas vão se recuperar mais rápido e em seguida eles começam a investir nas small e micro caps, quando se torna óbvio que o mercado está em alta e essas serão as próximas a decolar. Isso também funciona ao contrário, como um sinal de quando é hora de sair, o que significa que quando moedas como essa começam a desabar, provavelmente é
é hora de sair do mercado. Outro tipo de tendência de mercado que é muito importante saber é a tendência do setor cripto. É quando um grupo de altcoins começa a aumentar exageradamente em relação ao resto do mercado, geralmente desencadeado por uma fagulha aí, pelo líder dessa indústria. Um exemplo muito bom disso, que serve para ilustrar, é a Dogecoin e as moedas meme que seguiram ela. Isso foi originalmente provocado pelas tweetadas do Elon Musk e que causaram uma reação em cadeia em centenas de moedas meme que foram nascendo. As pessoas que conseguiram fazer isso aí direitinho conseguiram entrar na Shiba Inu antes que ela explodisse. Aconteceu a mesma coisa para as imitações do Dogecoin, como o Baby Doge, mas eu nunca investiria nesses projetos a longo prazo, pois eu acho que eles são terríveis, acho que todos tendem a ir para zero. Caso você entenda essa mecânica por trás dessas tendências no momento certo, você pode aí fazer uns negócios e pode fazer algum dinheiro. Outro passo importante, que não pode ser subestimado nunca, que é para maximizar os seus ganhos aí em cripto, é botar os seus ativos para obter renda passiva, por meio do staking ou dos empréstimos. Você só pode usar moedas que usam o Proof of Stake como mecanismo de consenso, que é o do Cardano e o do Ethereum, a título de exemplo. E cada um funciona um pouco diferente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles são relativamente fáceis e podem ser tema para um outro vídeo. Se acharem interessante, avisem aqui nos comentários. A coisa mais importante de saber sobre o stake é que moedas diferentes têm requisitos diferentes e ganham recompensas diferentes. Algumas altcoins têm períodos mais longos de bloqueio, ficam com lockup de um período longo, e outras têm quase nenhum, que é quando você pode pegar a sua moeda de volta quando quiser. Por exemplo, Cosmos tem um período de bloqueio de 21 dias. Comparado quando você faz stake aí com as suas Cosmos e quando você faz com a ADA, se você quiser tirar a sua ADA, pode retirar basicamente a qualquer momento. Mas fazer staking é fundamental, pois leva uma grande diferença ao longo do tempo. Você pode obter 40% extra, por exemplo, em ADA, num período de 10 anos, simplesmente não fazendo nada e permitindo as suas ADAs fiquem em staking em uma pool. Muitas altcoins não são Proof of Stake e para ganhar uma renda passiva com essas moedas, a melhor opção é emprestar para ganhar juros. Você pode usar esses serviços como o BlockFi para ganhar uma renda passiva em suas criptomoedas. Se você se interessar em ter uma conta na BlockFi, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode ganhar um bônus. Fazer o stake, emprestar sua criptomoeda é a chave para gerar o máximo possível de renda com as suas criptos. Isso por causa do efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E muitas pessoas não prestam muita atenção nisso. Por exemplo, se você começou com 1000 ADA hoje e está planejando adicionar 300 ADA por ano pelo período aí de 10 anos, ao final de 10 anos você vai estar os seus 1000 ADA mais 300 vezes 10, vão dar mais 3.000 ADA, você vai ter 4.000 ADA. Mas se você optasse por fazer um stake no seu ADA, ao mesmo tempo adicionando aqueles 300 ADAs extra, você terminaria com quase 5.300 ADAs. Pode realmente aumentar dependendo da taxa, mas vale estar atento que sempre há riscos envolvidos nas stakings. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou no que eu falei aqui, por favor, deixa aí o seu like. Se você não quer perder os próximos vídeos, quer saber mais temas como esse de investimentos e tecnologia, se inscreve aí no canal, aciona o sino, que você vai ser avisado dos próximos vídeos. Isso era tudo para esse vídeo. Obrigado e até o próximo.